Olá a todos e bem-vindos ao Corporate Academy Podcast. Eu sou Marcos e estou animado para mais um mergulho profundo em busca de insights poderosos para o sucesso profissional. E eu sou Joyce, pronta para explorar as ideias e estratégias que podem nos impulsionar em nossas jornadas. E hoje vamos conversar sobre um livro que desafia a forma como pensamos sobre sucesso e ambição. O Ego é seu inimigo, de Ryan Holiday. Você já teve a sensação de que às vezes quanto mais você busca o sucesso, mais ele parece se afastar? Com certeza. É como se em certos momentos a própria busca pelo reconhecimento acabasse nos atrapalhando. E é exatamente isso que Holiday explora neste livro. Exato. Ele argumenta que muitas vezes o nosso maior obstáculo não são os desafios externos, mas sim o nosso próprio ego. E para nos ajudar a entender como isso acontece, ele usa exemplos fascinantes de figuras históricas e contemporâneas, desde imperadores, atletas e artistas a líderes empresariais. E antes de mergulharmos nesses exemplos, convidamos você a curtir e compartilhar este episódio com seus amigos e colegas. E para ter acesso a mais conteúdo sobre liderança e desenvolvimento pessoal, visite o nosso site corporateacademy.org. Agora voltando ao livro, uma das primeiras ideias que me chamou a atenção foi a história do próprio Ryan Holiday. Ele descreve como no início da sua carreira se deixou levar pela tentação de inflar o próprio sucesso, esquecendo-se dos percalços e aprendizados que fizeram parte da sua trajetória. E o você, Joyce, já se viu nessa situação, querendo mostrar apenas o lado glamouroso da história sem mencionar as dificuldades. Acho que é uma armadilha muito comum, especialmente no mundo corporativo, onde existe uma pressão constante para mostrar resultados e projetar uma imagem de sucesso. Mas o que Holiday nos alerta é que essa busca por validação externa, esse blá blá blá, pode nos desviar do trabalho real que precisa ser feito. É verdade. E ele usa um exemplo que achei incrível para ilustrar isso. A campanha fracassada de Upton Sinclair para governador da Califórnia, Sinclair, antes mesmo de vencer a eleição. Escreveu um livro detalhando seu sucesso como governador. E sabe o que aconteceu? Imagino que ele acabou perdendo o foco na campanha real. Exatamente. É. Ele se concentrou tanto em celebrar uma vitória imaginária que se desconectou do trabalho necessário para alcançar a vitória de fato. É um exemplo extremo, mas que ilustra um ponto importante. A visualização de um objetivo pode ser útil, mas quando confundida com o progresso real se torna um obstáculo. E essa armadilha do blá 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 se conecta a outro conceito que o livro explora: o poder do silêncio e do trabalho focado. Gostei da forma como ele contrasta a história de Upton Sinclair, com exemplos como o de Bill Belichick, o famoso técnico de futebol americano Belichick, no início da sua carreira, manteve suas ambições em segredo, concentrando-se em trabalhar duro e aprender com cada experiência. Ele não se deixou distrair pela busca por reconhecimento precoce. E essa postura discreta, esse foco no trabalho, em vez da autopromoção, também é evidente em figuras como Benjamin Franklin, que, no início de sua carreira como escritor, optava por publicar seus textos anonimamente. Esses exemplos nos levam a questionar: será que muitas vezes não estamos mais preocupados em parecer bem-sucedidos do que em realmente construir algo de valor? É uma pergunta importante que nos leva a refletir sobre nossas motivações e prioridades. E falando em construir algo de valor, o livro apresenta a estratégia da tela em branco, que me chamou bastante atenção. Sim. Essa estratégia nos convida a adotar a mentalidade de um aprendiz, a cultivar a humildade de reconhecer que sempre temos algo a aprender independentemente da nossa posição ou experiência. É como se esvaziássemos a mente de preconceitos e expectativas para absorver o conhecimento de forma mais pura e aberta. E para ilustrar essa ideia, Holiday usa o exemplo do Kirk Hammett, guitarrista do Metallica. O que me impressionou foi que, mesmo já tendo alcançado o sucesso, Hammett decidiu tomar aulas com Joe Satriani, um mestre da guitarra. O que você achou disso, Joyce? Acho que é inspirador. Imagino que para alguém como Kirk Hammett, que já é um ícone da música, reconhecer que ainda tinha algo a aprender exige muita humildade. Sem dúvida. E essa atitude nos mostra que a busca pelo conhecimento e pelo aprimoramento deve ser constante, independentemente do nível de sucesso que alcançamos. E o livro nos lembra que o verdadeiro sucesso não está apenas no talento natural, mas na dedicação, no esforço e na busca constante pela excelência. E essa ideia é perfeitamente resumida na frase em latim: materium superabat opus, que significa o artesanato superava o material. Ou seja, a habilidade e a dedicação do artesão podem superar as limitações do material com o qual ele trabalha. Exatamente. É um lembrete de que temos controle sobre nosso esforço e dedicação, independentemente das circunstâncias, e como podemos aplicar essa ideia no mundo corporativo. Bem, acho que o primeiro passo é cultivar a humildade de reconhecer que sempre temos algo a aprender independentemente da nossa posição na empresa. Devemos estar abertos a ouvir e aprender com nossos colegas líderes e até mesmo com aqueles que ocupam posições hierárquicas inferiores. Com certeza. Afinal, a sabedoria e a experiência podem vir de diversas fontes. E essa abertura para aprender nos protege numa das maiores armadilhas do ego, a arrogância.
E para ilustrar os perigos da arrogância, Holliday usa um exemplo que achei bastante impactante, a história de Xerxes, o imperador persa. Que história é essa? Xerxes, durante sua campanha militar contra a Grécia, mandou construir pontes sobre o mar para transportar suas tropas. Mas uma tempestade destruiu as pontes e Xerxes, tomado pela fúria, mandou açoitar o mar como forma de punição. Que atitude irracional. É como se ele acreditasse que pudesse controlar as forças da natureza. Exato. E essa história, por mais extrema que pareça, nos faz refletir sobre como a arrogância pode nos levar a tomar decisões completamente descabidas tanto na vida profissional quanto na pessoal. E no mundo corporativo, como essa arrogância se manifesta? De diversas maneiras. Na superestimação das nossas capacidades, na dificuldade em aceitar feedback, na tendência a microgerenciar, na resistência a colaborar com os outros. Ou seja, a arrogância nos cega para os nossos próprios erros e nos impede de aprender e crescer. E o livro apresenta um exemplo que ilustra bem isso, a história da DeLorean Motor Company. Sim. John DeLorean, o fundador da empresa, era um visionário, mas também era extremamente arrogante. Ele acreditava que suas ideias eram sempre as melhores e ignorava os conselhos de seus colaboradores. E essa incapacidade de ouvir e colaborar teve consequências desastrosas para a empresa, não é? Com certeza. A DeLorean Motor Company faliu em poucos anos, em grande parte devido à arrogância e à falta de controle de seu fundador. E essa história nos leva a questionar como podemos evitar cair na mesma armadilha. O livro nos apresenta um conceito interessante à sobriedade no sucesso. Mas essa sobriedade não se refere apenas à ausência de álcool ou drogas, mas à capacidade de manter a clareza mental, o foco e o equilíbrio mesmo diante do sucesso e do reconhecimento. É como se evitássemos a intoxicação que o sucesso pode causar, nos mantendo humildes, realistas e conscientes de que o sucesso não é um estado permanente, mas uma jornada com altos e baixos. Gostei dessa analogia. E Holliday usa um exemplo que achei fantástico para ilustrar essa sobriedade no sucesso, a história de Angela Merkel. Sim. Durante uma reunião com Vladimir Putin, que sabia que Merkel não gostava de cachorros, Putin deixou seu enorme cão invadir a sala como uma forma de intimidação. E qual foi a reação de Merkel? Ela se manteve calma e passível, e até fez piada da situação, demonstrando sua capacidade de não se deixar abalar por jogos de poder ou tentativas de desestabilizá-lo. É um exemplo incrível de como a sobriedade no sucesso nos permite lidar com situações desafiadoras com mais tranquilidade e inteligência. E como podemos cultivar essa sobriedade. O livro nos sugere algumas práticas, como a meditação, a autorreflexão e a busca por mentores que nos ajudem a manter os pés no chão e a perspectiva. E essas práticas se tornam ainda mais importantes quando enfrentamos momentos de fracasso e adversidade, não é mesmo? Afinal, é nesses momentos que o ego tende a se manifestar com mais força, nos levando a sentimento de culpa, vergonha e amargura. É verdade. E na próxima parte do nosso mergulho, vamos explorar como o ego pode nos sabotar nos momentos de dificuldade e como podemos usar esses momentos como oportunidades de aprendizado e crescimento. Seja bem-vindo de volta ao Corporate Academy Podcast. Na primeira parte, nós exploramos como o ego pode se manifestar em diferentes momentos da nossa trajetória profissional, desde os primeiros passos até a conquista do sucesso e o confronto com a adversidade. E agora vamos nos aprofundar nas estratégias que Ryan Holiday apresenta em O Ego é Seu Inimigo, para controlar esse impulso egocêntrico e construir uma jornada mais gratificante e significativa. E uma das ideias que mais me chamou a atenção foi a importância de ser sempre um aprendiz. É verdade. O livro nos desafia a manter a humildade e à disposição para aprender, mesmo quando já alcançamos o sucesso. E para ilustrar essa ideia, Holiday usa um exemplo que a princípio parece contraditório à história de Genghis Khan. Genghis Khan, aquele conquistador implacável que construiu um dos maiores impérios da história. Exatamente. Mas o que o livro revela é que, ao contrário da imagem de um líder brutal e arrogante, Genghis Khan era, na verdade, um eterno estudante. Interessante. E de que forma ele demonstrava essa busca por conhecimento? Ele buscava conselhos e aprendizados de diversas fontes, desde estudiosos e líderes religiosos até comerciantes e prisioneiros de guerra. Ou seja, ele não se limitava a ouvir apenas aqueles que o bajulavam ou que compartilhavam das suas ideias. Exato. E essa abertura para aprender com diferentes perspectivas, essa humildade em reconhecer que não tinha todas as respostas, foi crucial para a construção do seu império. E essa mentalidade, essa busca constante por conhecimento, é algo que podemos aplicar em qualquer área da vida. Com certeza. Seja lendo livros, fazendo cursos, buscando mentores ou simplesmente observando e aprendendo com as pessoas ao nosso redor, o importante é manter a mente aberta e receptiva a novos aprendizados. E essa postura nos protege da estagnação e nos impulsiona em direção ao sucesso. E enquanto devemos ser sempre aprendizes, o livro também nos alerta para o perigo de contarmos uma história para nós mesmos, criando uma narrativa idealizada do nosso sucesso, ignorando os erros e as dificuldades que enfrentamos. É como se tentássemos pintar um quadro perfeito sem mostrar as pinceladas erradas, as manchas, as imperfeições que fazem parte do processo criativo. E essa autoilusão nos impede de aprender com as nossas
nossas experiências e nos torna arrogantes e inflexíveis. Exato. E Holiday usa o exemplo de Bill Walsh, um dos maiores técnicos de futebol americano, para ilustrar esse ponto. Bill Walsh, aquele que transformou o San Francisco 49ers em uma das equipes mais vitoriosas da NFL. Ele mesmo. E ele poderia facilmente se vangloriar de sua genialidade, atribuindo sucesso apenas ao seu talento. Mas em vez disso, Walsh reconheceu a importância do trabalho duro da disciplina, principalmente da colaboração da sua equipe. Ou seja, ele não se deixou cegar pelo ego, reconhecendo que o sucesso era resultado de um esforço coletivo. Exatamente. E essa atitude o ajudou a alcançar resultados extraordinários e a construir um legado duradouro. E para evitar a armadilha de contarmos uma história para nós mesmos, o livro nos convida a refletir sobre o que realmente é importante para nós a definir nossos valores e princípios. É verdade. Essa clareza sobre nossos valores nos ajuda a tomar decisões mais conscientes e a evitar que o ego nos desvie do caminho. E como podemos fazer isso na prática? Como definir o que realmente importa para nós? Holiday nos sugere algumas perguntas poderosas. Para que estou fazendo isso? Quais são meus objetivos de longo prazo? Que tipo de impacto quero ter no mundo? Gostei dessas perguntas. Elas nos levam a um nível de reflexão mais profundo, a conectar nossas ações com um propósito maior. Exatamente. E ao responder essas perguntas com sinceridade, podemos evitar que o ego nos leve a buscar o sucesso por motivos superficiais como fama, poder ou reconhecimento. E essa clareza de propósito nos fortalece nos momentos de dificuldade, nos mantém conectados com o que realmente importa. E por falar em momentos de dificuldade, o livro nos alerta para 3 inimigos mortais do sucesso: a arrogância, o controle e a paranoia. Esses 3 elementos, quando se combinam, formam um coquetel explosivo que pode destruir carreiras e relacionamentos. A arrogância nos cega para os nossos erros, o controle nos afasta das pessoas e a paranoia nos impede de confiar nos outros. E como esses inimigos se manifestam no dia a dia? A arrogância se manifesta na dificuldade em aceitar feedback, na crença de que somos sempre os mais inteligentes da sala. O controle se manifesta na necessidade de microgerenciar tudo e todos, na incapacidade de delegar. E a paranoia se manifesta na desconfiança constante na busca por inimigos imaginários. E para ilustrar os perigos desses 3 inimigos, Holiday usa o exemplo de John DeLorean, que já mencionamos na primeira parte. Sim. DeLorean, apesar de ser um visionário, se deixou dominar pela arrogância, pelo controle e pela paranoia. Ele acreditava que era um gênio, que suas ideias eram sempre as melhores e que todos estavam contra ele. E essa postura o levou a tomar decisões desastrosas que culminaram na falência da sua empresa. Exato. E o livro contrasta a história de DeLorean com a liderança de Dwight Eisenhower, que era conhecido por sua calma organização e capacidade de delegar. Eisenhower entendia que a verdadeira liderança reside em inspirar e capacitar as pessoas e não em controlá-las. Com certeza. E essa postura o tornou um dos líderes mais eficazes da história. E para evitar a armadilha da arrogância, do controle e da paranoia, o livro nos ensina a importância de administrar a si mesmo. É como se fôssemos o CEO da nossa própria vida, responsáveis por definir metas, estabelecer prioridades e tomar decisões estratégicas. E um dos aspectos mais importantes da autogestão é cuidar da doença do eu, que se manifesta quando nos tornamos egocêntricos, acreditando que nossos problemas e experiências são mais importantes que os dos outros. E essa atitude nos leva a nos isolar, a nos vitimizar e a perder a capacidade de empatia e compaixão. Exatamente. E Holiday usa o exemplo do general George Marshall, chefe do Estado-Maior do Exército americano durante a Segunda Guerra Mundial, para ilustrar a importância de combater a doença do eu. George Marshall. O que ele fez de tão especial? Marshall era um líder exemplar, conhecido por sua integridade, humildade e capacidade de colocar as necessidades do país acima de seus próprios interesses. Ele recusava aceitar privilégios ou promoções que pudessem comprometer sua missão e sempre buscou o bem comum. Que exemplo inspirador! E como podemos aplicar essa postura na nossa vida? Como podemos combater a doença do eu? O livro nos convida a meditar sobre a imensidão, ou seja, a reconhecer que somos parte de algo muito maior do que nós mesmos e que nossos problemas e preocupações são relativamente pequenos diante da grandiosidade do universo. É como se expandíssemos a nossa perspectiva enxergando o mundo de um ponto de vista mais amplo. Exatamente. E essa mudança de perspectiva nos ajuda a relativizar nossos problemas, a desenvolver a humildade e a gratidão e a nos conectar com um senso de propósito mais amplo. E como podemos cultivar essa perspectiva na prática? Buscando experiências que nos conectem com a natureza, com a história, com a arte ou com a espiritualidade. Entendo. Essas experiências nos ajudam a transcender nossos limites individuais e a nos conectar com algo maior do que nós mesmos. E para finalizar essa parte do nosso mergulho, gostaria de retomar o conceito de sobriedade que você mencionou anteriormente. Sim, a sobriedade nesse contexto se refere à capacidade de manter a clareza mental, o foco e o equilíbrio em todas as situações, especialmente nos momentos de sucesso. E como podemos cultivar essa sobriedade no dia a dia? Cuidando da nossa saúde física, mental e emocional.
tendo hábitos saudáveis, dormindo bem, se alimentando de forma adequada, praticando exercícios físicos, buscando momentos de relaxamento e cultivando relacionamentos positivos. Ou seja, a sobriedade é um estado de bem-estar integral que nos permite lidar com os desafios da vida de forma mais equilibrada e consciente. Exatamente. E ao aplicarmos essas estratégias de autogestão, podemos controlar o ego e construir uma jornada de sucesso mais sustentável e significativa. E na próxima parte, vamos explorar como lidar com os momentos de fracasso e adversidade com mais resiliência e sabedoria. Bem-vindos de volta ao Corporate Academy Podcast, para a última parte do nosso mergulho em O Ego é Seu Inimigo, de Ryan Holiday. Nas partes anteriores, exploramos como o ego pode nos sabotar, tanto na busca pelo sucesso quanto na maneira como lidamos com ele. E vimos também estratégias para controlar o ego e construir uma jornada mais gratificante e significativa. Nesta parte final, vamos focar em como navegar pelos momentos de fracasso e adversidade com mais resiliência e sabedoria. E uma das ideias que mais me impactou nesta parte do livro foi a pergunta tempo produtivo, tempo improdutivo. É uma pergunta simples, mas que nos leva a uma profunda reflexão sobre como encaramos os desafios e os reveses da vida. Tendemos a encarar o fracasso como um bico sem saída, um momento de paralisia e lamentação. Ou enxergamos o fracasso como uma oportunidade para aprendizado, crescimento e transformação. Holiday nos convida a usar o tempo de adversidade como um trampolim para um novo começo. E para ilustrar essa ideia, ele usa o exemplo de Malcolm X, que transformou seus anos na prisão em um período de intensa autoeducação. Malcolm X, aquele líder revolucionário que lutou pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Sim, ele mesmo. Durante seus anos na prisão, Malcolm X se dedicou à leitura, ao estudo e à escrita. Ele aproveitou o tempo que tinha para expandir seus conhecimentos, aprender novos idiomas e desenvolver suas habilidades de comunicação. E quando saiu da prisão, estava mais forte, mais sábio e mais preparado para liderar o movimento pelos direitos civis. É um exemplo inspirador de como podemos transformar o tempo improdutivo em tempo produtivo. E para fazer essa transformação acontecer, o livro nos ensina que o esforço é suficiente. Ou seja, devemos focar no processo de trabalho e não apenas no resultado final. Nem sempre temos controle sobre as circunstâncias externas, mas podemos controlar nosso esforço, nossa dedicação e nossa persistência. E mesmo que não alcancemos o sucesso imediato, o simples fato de nos esforçarmos ao máximo já é uma vitória em si. Essa mentalidade nos ajuda a lidar com a frustração, a manter a motivação e a construir resiliência. E para ilustrar esse ponto, o livro nos apresenta a história de Bill Bradley, um jogador de basquete que se tornou senador. Bradley tinha o hábito de se lembrar que enquanto ele não estava treinando, algum outro jogador estava. Essa frase me impactou bastante. Ela nos mostra que a excelência exige dedicação constante e que sempre há alguém se esforçando para nos superar. E essa mentalidade se aplica a qualquer área da vida. Se queremos alcançar a excelência, devemos estar dispostos a nos esforçar mais do que os outros. E o esforço constante aliado à autoconsciência nos leva a encarar os momentos clube da luta. Esses momentos são aqueles em que somos confrontados com a dura realidade da nossa situação e forçados a encarar a verdade sobre nós mesmos. São momentos dolorosos e desafiadores, mas também extremamente reveladores. Nos mostra nossos pontos fracos, nossas ilusões e as áreas em que precisamos melhorar. E esses momentos exigem coragem, para olhar para dentro e reconhecer nossas falhas. Mas essa coragem é recompensada com a oportunidade de iniciar um processo de transformação e crescimento. E para aproveitar ao máximo esses momentos clube da luta, o livro nos ensina a importância de saber quando parar. Reconhecer quando um projeto, um relacionamento ou um caminho não está nos levando para onde queremos. Essa decisão pode ser difícil, especialmente quando já investimos tempo, energia e emoção. Mas muitas vezes a melhor escolha é abandonar o que não está funcionando e seguir em frente. E para tomar essa decisão com sabedoria, precisamos ter nossos próprios critérios de avaliação. Definir nossos próprios padrões de sucesso e não nos deixar influenciar pela opinião dos outros. A sociedade muitas vezes nos impõe métricas superficiais de sucesso, como fama, dinheiro ou status. Mas o verdadeiro sucesso deve ser medido por nossos próprios valores e pela nossa contribuição para o mundo. E para definir nossos critérios de avaliação, devemos nos perguntar o que realmente importa para mim. Que tipo de legado quero deixar? Ao respondermos a essas perguntas com sinceridade, construímos uma jornada de sucesso mais autêntica e significativa. E para finalizar esse mergulho profundo em O Ego é Seu Inimigo, o livro nos deixa com uma mensagem poderosa: ame sempre. Mas esse amor não é um sentimento romântico ou sentimental. É um amor pelo trabalho, pela arte, pela humanidade e pela vida em si. É a paixão que nos impulsiona a superar os desafios, a buscar a excelência e a contribuir para algo maior do que nós mesmos.
Esse amor é a força motriz que nos permite controlar o ego e construir uma jornada de sucesso verdadeiramente gratificante. E com essa mensagem inspiradora, encerramos nosso mergulho em O Ego é Seu Inimigo. Esperamos que as ideias e os exemplos que compartilhamos inspirem você a controlar o ego e a alcançar o sucesso com mais humildade, foco e resiliência. Lembre-se, o ego é um inimigo constante, mas podemos vencê-lo com autoconhecimento, trabalho duro e amor pelo que fazemos. E para continuar aprendendo sobre liderança, desenvolvimento pessoal e sucesso, visite nosso site corporateacademy.org. Obrigado por acompanhar o Corporate Academy Podcast e até o próximo episódio.